Diretamente do Festival Cannes Lions, eu estou aqui com Kainan Menezes, da Junto, e também com Dilma Campos, que está fazendo uma participação muito especial aqui no Marcas pelo Mundo. Kainan, começar com você, né? Muitos dias aqui, a gente já está gravando essa entrevista no último dia do festival, muitas coisas aconteceram. Queria que você começasse esse papo falando o que foi mais marcante até agora. Obrigado, Marcas pelo Mundo, né? Obrigado pelo espaço de vocês, obrigado Dilma, obrigado Eli. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é que além de o Cannes ser uma vitrine de publicidade, uma vitrine criativa, a perspectiva principalmente da Junta é que é uma vitrine também de negócio, né? E aí falando sobre negócio, eu acho que tem 3 pilares muito importantes que eu posso definir, destacar, que foram super importantes, inclusive, da nossa ótica. Primeiro, acho que é a volta do Brasil para o Innovation, né, como uma grande potência do Innovation, com o case Babyminder. E aí, falando de novo sobre o negócio, é um mobile que fica acima das crianças e com a câmera que ele vai prevendo, né, e prognosticando algumas doenças possíveis, inclusive como percentual de autismo. E, enfim, é um produto que, com certeza, eu, como um futuro pai daqui a um mês, eu compraria, pagaria caro para ter esse projeto, para ter esse produto, né? E aí eu acho que o segundo ponto, um pilar também muito importante, é o poder da narrativa como negócio. Então eu fui numa palestra, numa pauta do Condzilla com também o Eco Molitello na Accenture, em que se criou uma matriz onde eu posso colocar narrativa mais um formato e gerar um conteúdo ou gerar um produto. Então, por exemplo, se eu coloco narrativa mais esporte, eu gero Kings League. Se eu coloco uma narrativa mais música, eu posso criar o maior canal de funk do Brasil, do mundo. Se eu pego, por exemplo, narrativa e adiciono ele a um outro formato, eu posso criar produtos e gerar negócio por meio da narrativa. E terceiro, que eu acho mais importante, inclusive que o que a Dilma está aqui, são as conexões. Então eu tive a oportunidade de conversar com a Dilma, de conversar com outras pessoas incríveis, de me conectar pela primeira vez com essas pessoas e falar não sobre ideias, mas sobre negócios. E nunca eu tive essa experiência. Então, quando eu conversei com a Dilma, ela trouxe o conceito, e aí, falando de matriz, a ideia de ESG embalada em negócio e como que as marcas ou geram, né, mudam seu ponteiro de negócio ou mitigam custo por meio dessa lógica, né? E aí, não menos melhor do que, aliás, a melhor pessoa que pode falar sobre isso é a própria Dilma, né? E é por isso que eu trouxe ela aqui para dividir e protagonizar isso com a gente, esse conteúdo. Ô, Kainan, primeiro que conexão de respeito que a gente fez aqui, né? E acho que Cannes é bem esse lugar. Mas quando a gente fala de negócio, acho que uma das coisas que a gente viveu e vivenciou, porque você também estuda muito, assim como eu, sustentabilidade, foi como isso não era exatamente o fim, mas como a sustentabilidade estava no meio, inclusive no meio criativo de se inventar novos produtos, de se olhar para novas questões dentro da empresa, mas que todas elas passavam por um final capitalista de gerar negócio. Exatamente. E isso é o que tem sido mais interessante. Eu lembro que há uns 3 anos atrás teve um case aqui onde um diretor de marketing dessa marca veio e falou assim: olha, foi a primeira vez que uma marca, né, que a marca recebeu da agência um novo produto, um novo negócio. E eu acho que isso aumentou muito aqui em Cannes, a gente tem visto isso e eu acho que o futuro está exatamente nesse lugar, da gente mudar o mundo a partir do negócio. O case era a Vaseline. Vaseline foi um case do mercado asiático, né, que traz o diretor de marketing, na época o CMO, falando: gente, foi a primeira vez que uma agência me trouxe um produto como solução para aquilo, para o briefing que eu passei. E eu acho que isso é o futuro. A comunicação, ela tem que estar no negócio, inclusive criando o negócio. Isso é uma coisa que vocês fazem muito bem, que é essa coisa da comunicação, né? Aonde vocês estão, mas de olho no crescimento, no negócio, né, na tecnologia e como a gente pode inovar. A gente vê muito, acho que a gente viu muito nessa edição ainda a inteligência artificial, e ainda eu digo porque hoje eu acho que ela tem esse foco do fim, mas ela vai virar meio.
né? A gente sabe que a inteligência vai estar e já está hoje em tudo que a gente está fazendo. Mas a gente começa a ver o ESG como fator criativo dentro da criação nessa construção de novos negócios. E aí eu acho que é matador, que a gente vê esses cenários futuros de fato onde eles precisam estar. Agora, falando dessa parte de negócios, estava falando justamente de levar um produto, mudar uma realidade, e isso é bem a praia da Junto, né? Até fazendo uma junção ali, praia com a Junto, porque a Junto, quando tem um case mais complexo, uma ideia mais ousada, ela tenta transformar, e tem feito isso com muito sucesso, em realidade. É isso mesmo, né, Kainan? Exatamente. A Junto, na verdade, como vocês dois já conhecem muito, a gente surge para viabilizar projetos. E aí, acho que o próximo passo, que foi o passo que a gente começou a dar há 2 anos passados, foi como não só viabilizar projetos, mas viabilizar negócios, né? Então, assim, a complexidade, eu sempre falei isso, inclusive, para as agências, para os clientes, a mesma complexidade que eu tenho de pegar um projeto e desenvolver ele, preparar ele para Cannes, é de preparar esse projeto também para o mercado. E a gente tem visto muito isso, inclusive a gente falou sobre isso, a gente falou sobre cases, por exemplo, da Renault, né, de energia, ou a gente se questionou por que, por exemplo, uma Heineken tem investido em energia e vendido energia. E a gente falou assim, cara, não é porque eles entenderam isso como somente uma ideia, mas isso como talvez o início de um novo negócio, para gerar, né, não somente o valor para a própria marca, mas o valor também monetário para aquilo que eles estão vendendo. Mesmo que eu tenha que mudar o meu produto, ou direcionar, ou agregar um novo tipo de modelo de negócio para aquilo que eu já venho construído há anos. E essa parte, justamente falando de modelo de negócios, essa parte que a comunicação também, né, tem um papel muito fundamental. Tem. A comunicação, porque assim, e eu acho que a Dilma pode até falar melhor do que eu, mas você não consegue, por mais criativo, por mais disruptivo que você tiver o negócio, se você não tiver uma comunicação boa, esse negócio ele vai morrer. Se você não souber com quem conversar, para quem conversar, né, você vai morrer ou isso acontece tanto para os novos produtos ou para os produtos que já existem, né, Dilma? Eu também acredito nisso, Elis. Quando você pega esse case que o próprio Kainan citou aqui, né, do mobile que gira ali, ele é um mobile preditivo. A gente está falando de medicina preventiva. A gente está falando de possibilidades que, quanto mais cedo detectadas, melhores são as possibilidades de desenvolvimento de cura. Então, se você tem este lugar de agregar negócios para esse futuro, gente, eu não vejo por que a gente não fazer. Agora, isso sem uma narrativa de comunicação, para que o case seja de fato efetivo e seja de fato um negócio, não vai existir. Então, a gente está justamente nesse lugar da criatividade, aonde a gente vai agregando coisas, e aí você pensa assim, quanto é o impacto desse valor quando você consegue identificar uma doença antecipadamente e fazer com que a cura, inclusive, seja mais barata. Né? Muitos lugares você está economizando esse valor. Então, quando você vai para a linha do financeiro, você entende que você gastaria muito mais com aquilo, quanto mais tarde você identificasse, por exemplo. E eu acho assim, só para adicionar também um pensamento, agências que voltam, vou falar volta porque por muitos anos a gente sim, a publicidade, ela não só diagnosticava como ela resolvia problemas reais do negócio do cliente, né? Então, quando uma publicidade volta a pensar não somente na comunicação, mas no produto, em gerar negócio para aquele cliente, obviamente ele se torna mais relevante. Então, a gente tem os grandes grupos voltando a essa perspectiva, voltando a entender o negócio do cliente, não na sua camada superficial, mas fazendo uma imersão para saber quais são os produtos, quais são as dores e onde eu posso, por exemplo, colocar uma camada criativa ou não, mas que eu gere uma nova necessidade para o público-alvo, uma nova solução que vai gerar um negócio novo para o cliente. Ok, Kainan, então a gente chega aqui, assim, no final dessa edição de Cannes, muito pensando que uma das reclamações que o ano passado apareceram foi da relevância
da comunicação para o cliente, né, Eli? A gente tem visto o mercado discutir muito isso. E o que a gente está falando é que a partir desses exemplos que a gente está aqui conversando, a relevância da comunicação passa a ser sentar de novo na mesa para discutir negócio. Muito bom, gente, adorei esse bate-papo. Obrigada mais uma vez, Obrigado, Kainan. Eli. Obrigada, Dilma. E que venha 2026. Tchau, tchau.